Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 11. Amém? Também lembrando, terça-feira agora nós teremos o nosso upgrade. Amém? Aperfeiçoamento, melhoramento, né? Daquilo que Deus sempre tem trazido a nós. Terça-feira às 20 horas teremos reunião do upgrade aqui na igreja, certo? Para todos os voluntários, todos aqueles que trabalham, amam trabalhar na casa do Senhor, tá bom? Muito bem. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Provérbios é um livro que a gente indica para todo dia a gente ler um capítulo. Provérbios tem 31 capítulos, o mês tem 31 dias. Então todo dia pega o provérbio do dia. Por exemplo, hoje é dia 1º, lê Provérbios 1. Amanhã, dia 2 de setembro, lê Provérbios 2. Dia 15 de setembro, lê Provérbios 15. É um exercício extraordinário. Eu digo, uma pessoa que ela não quer saber nada de vida religiosa, vida com Deus, porém, se seguir o livro de Provérbios, vai muito bem na vida, vai excelente, porque são conselhos e orientações para ir bem. Não tem como não ir bem, se não observar conforme as Escrituras, amém? Então, certo? Vai por Provérbios ali, que ensina lições extraordinárias, amém? Muito bem. Provérbios capítulo 11, versículo 17, diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Depois tem a comparação, e capítulo 11 ele tem várias comparações que faz, okay? E diz assim: o homem cruel causa o seu próprio mal. Outra versão na Bíblia diz o seguinte: o homem bondoso faz bem para si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Outra tradução diz: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. E citar só mais uma aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Meus queridos, nós tivemos a nossa conferência, e o tema da nossa conferência foi aperfeiçoando os santos. A palavra desta noite, ele trabalha em cima do aperfeiçoamento, de nos aperfeiçoar. Eu vejo que o pecado, ele nos detona, ele estraga, ele acaba com a nossa vida. Detona, destrói a nossa vida. A palavra de Deus, pelo contrário, ela vai aprimorando. Ela vai nos alinhando daquilo que é o coração de Deus e que é o propósito que Deus tem e o propósito que Deus designa para a nossa vida. E o tema dessa mensagem é fazer bem para si mesmo. Como é que eu faço bem para mim mesmo? A maneira e forma de fazer o bem para mim está na receita de Provérbios 11, 17. Que quem faz bem aos outros, a si mesmo está fazendo o bem. Quem prejudica aos outros, na realidade, está trazendo, chamando, atraindo o mal para a sua vida. A Bíblia diz que o homem bondoso, ele faz bem para si. Na realidade, o bondoso, quando eu estou sendo bondoso, para fora, de maneira externa, para os outros. Na realidade, eu não estou fazendo o bem para os outros. Na realidade, fundo, eu estou fazendo o bem para mim mesmo. O apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, diz o seguinte: que melhor coisa é dar do que receber. Então, pelas Escrituras, meus amados, nós vamos encontrando algumas verdades, e aí a gente vai entender que a nossa vida, ela é uma estrada de mão dupla. A nossa vida, ela é uma sementeira. Tudo retorna, tudo volta, tudo vem. É o fator bumerangue. Jogou, ele volta, ele vai retornar. É a lei que a Bíblia chama da lei da semeadura. Tudo um dia volta, tudo um dia retorna. Para com Deus, na vida espiritual, a mesma coisa. Quando na minha vida eu for dedicar para a minha vida devocional, aquilo vai retornar para mim, mas é um propósito de que eu, espiritualmente fortalecido, possa ajudar, possa estender a mão, possa ser bênção na vida de outros.
Vamos lembrar que Deus diz para Abraão o seguinte: se tu uma bênção. Deus não diz a Abraão, seja abençoado, mas se tu uma bênção. Eu acredito, irmãos, que quando se faz uma campanha da bênção para si, as pessoas vão conglomerando, buscando uma bênção para si. Mas quando fazemos pelo outro, na realidade nós é que somos abençoados. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, sobremodo eu vou te abençoar. Mas Deus disse para Abraão: seja uma bênção. Eu digo, melhor coisa é ser bênção do que ser um abençoado. Quando nós somos bênção na vida de outros, nós é que somos abençoados. Nós atraímos sobre a nossa vida, certo? O favor de Deus, a graça de Deus. Quando nós apenas recebemos ministrações, nós estamos recebendo para nós. Mas quando nós desejamos estar dentro do centro do coração e da vontade de Deus, e nós ministrarmos a outros, nós nos tornamos abençoadores, mas nós, como resultado, somos multiplicadamente abençoados. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Eu digo, meus amados, que somos inimigos, ou amigos de nós mesmos. Somos inimigos de nós mesmos, ou seremos inimigos de nós mesmos. Como assim, pastor? Eu sou amigo de mim mesmo quando eu não estou focado pensando em mim, mas quando sim, o meu foco está em outros. Evangelho, irmãos, não é para concentrar na minha vida, não é para que eu seja detentor de conhecimento. Espiritualmente eu alargue a minha mente, mas o meu coração fechado. Há pessoas que têm tanto conhecimento e alojado na sua mente, mas eles não passam, eles não fazem passar, eles não fazem chegar até outros, mas eles são detentores, se prejudicam. Quando nós somos porta-vozes, quando nós somos transmissores de bênção, nós é que somos abençoados e atraímos a bênção sobre a nossa vida, ok? Segundo Deus, conforme Ele nos traz na sua palavra, ok? Que quem faz o bem aos outros, Ele está fazendo na realidade para a sua vida. Quando Ele não visa ter para si, enriquecer para si, ser detentores de todas as bênçãos para si, mas quando a visão é abençoar, Ele é abençoador, Ele é um abençoado. A Bíblia diz, meus amados, e vai nos ensinar que nós multiplicamos tudo. Nós multiplicamos tudo. Você é um fator de multiplicação. Amém? Somos fatores de multiplicação. Você quer ver, por exemplo, o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, na revisão, na Bíblia revista e atualizada, diz bem assim: dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E a Bíblia diz assim, ó: a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Eu observo no texto 5 expressões utilizadas nesse texto. 5 expressões. Diz assim que é uma medida muito maior. E as 5 expressões é boa medida, não é qualquer medida, é boa. Segunda coisa, segunda palavra, a Bíblia diz recalcado. O que é? É algo socado, ok? Um saco cheio, por exemplo, de farinha, de grãos, ele é socado, batido de cima para baixo. Terceira palavra, sacudido. É balançado dos lados para caber mais. E aí vem a quarta expressão, transbordante. Não é até em cima, não é até a borda, mas é acima da borda até derramar. E aí vem a quinta expressão, é generosamente vos darão. Ou seja, que mostra a forma generosa. Não é uma coisa contada, né? Contadinho para ver se dá. Não, é de maneira transbordante. Então é um fator de multiplicação que vem sobre nós e que é derramado sobre nós, ok? Isso aqui, todos nós, cada um aqui pode comprovar isso na experiência da vida prática. Se não experimentou, vai experimentar isso, porque são coisas que Deus autoriza a vir sobre nós. Tudo que fazemos, tudo que falamos é multiplicado, que volta, que vem. A Bíblia, por exemplo, diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos.
E a Bíblia diz o seguinte: porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão, eles vão ter misericórdia. Agora, aquele que não é misericordioso, ele não vai ter misericórdia sobre a sua vida. Amados, nós recebemos aquilo que nós damos, aquilo que nós colocamos. Ser misericordioso é receber um grande tesouro, é receber riqueza. E misericórdia não é alguma coisa que eu tenho que dar, não. Eu resolvo no meu coração, eu decido no meu coração fazer. A pessoa não merece, mas eu faço. Isso é misericórdia. Na realidade, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras: a palavra miséria e a palavra córdia. É na realidade a palavra cardia. Da onde vem cardiologista? Coração. Cardio, miséria. E a misericórdia? Miséria e coração. É que o meu coração sente a miséria da outra pessoa. Então eu uno o meu coração pela dor e pela miséria que a outra pessoa está atravessando e está passando. Eu tenho compaixão e eu estendo a mão. A Bíblia, por exemplo, vai falar de uma história que o próprio Senhor Jesus conta, de um homem que ele tinha uma vinha, e chegou o momento de trabalhar na lavoura. A Bíblia diz que esse homem, ele levanta-se bem cedo, está lá em Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante, você pode ler em casa. Diz que ele se levantou cedo e foi contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. Cedo da manhã. O trabalho começa a partir das 6 horas, porque o judeu ele conta das 6 às 6 da tarde. Ali é o dia, ali é o período de trabalho. E a Bíblia diz que cedo ele sai e ele contrata trabalhadores. E eles então vão trabalhar. E ele acerta o preço. Quanto é que vocês vão receber? Vocês vão receber um denário. É o pagamento de um dia de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. A Bíblia diz então que esse homem, eles começam a trabalhar cedo. Mas 9 horas da manhã, o sol já está bem mais lá em cima. A Bíblia diz que ele sai na cidade e ele encontra outros homens que não estavam trabalhando. E pergunta: tá, por que vocês não estão trabalhando? Ah, nós não conseguimos ninguém que nos contratasse. Sim, então vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para vocês um denário. Eu vou pagar para vocês um dia de trabalho. Tranquilo, foram trabalhar. Já é o segundo grupo contratado. A Bíblia diz que ao meio-dia ele vai novamente, ele encontra mais algumas pessoas que não estavam trabalhando. E pergunta: vocês não conseguiram emprego? Não. Então vão trabalhar comigo. Eu vou pagar para vocês um denário. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, esse homem vai e contrata mais alguns. E acerta com eles de pagar também o dia de trabalho. A Bíblia diz que faltando 1 hora para encerrar o trabalho, ele encontra mais uns homens. Talvez foram de cidade em cidade, empresa em empresa, não encontraram oportunidade de trabalho. Se vocês não conseguiram trabalho, não, então vão lá trabalhar na minha vinha. Trabalhar 1 hora só 1 hora. Aí a Bíblia diz que o administrador, o dono da vinha, passou para o administrador fazer o pagamento de todos os trabalhadores. E ele disse: vamos começar dos últimos contratados até os primeiros. E começou então pelos últimos. Quando os últimos na fila, montou-se a fila então organizando, e observaram que os últimos receberam um denário, um dia inteiro de trabalho. Trabalhou 1 hora só, mas ganhou como se fosse um dia cheio. O que estava lá no final da fila, que começaram a trabalhar cedo da manhã, ficaram pensando: poxa, se eles estão ganhando um dia inteiro de trabalho e trabalhar apenas 1 hora, nós vamos receber muito mais. Mas chegou na vez deles de receberam um denário, um dia de trabalho. Então eles reclamaram. A Bíblia diz que eles se opuseram àquela forma de pagamento. Se acharam que deveriam receber mais. Porém o dono da vinha disse o seguinte: olha, eu tratei com vocês de pagar um denário. E o que vocês estão recebendo é o que eu tratei com vocês. Um denário. Tá, mas ele trabalhou pouco. E diz: olha, se eu quero ser bom com essas pessoas, o dinheiro é meu. Pega o dinheiro de vocês e vão embora. Ele foi justo. Na realidade, ele foi bondoso. Esse homem, meus amados, representa exatamente Deus.
Porque nós não merecemos. O que Deus nos tem dado, nós não merecemos. O favor de Deus, o perdão de Deus aos nossos pecados, nós não merecemos. E Deus tem agido com bondade conosco, mesmo nós não merecendo, mesmo nós fazendo tão pouco, mas nos tem dado tanto. Eu digo assim, que é o olhar de Deus, a bondade de Deus. E às vezes nós nos assemelhamos como os primeiros que foram contratados. Algumas pessoas acham que devem receber de Deus muito mais bênção. Porém, meus amados, às vezes o coração mal, que a Bíblia diz que Deus sonda o coração, que Deus conhece o nosso coração, e a Bíblia diz que Deus prova o coração do homem, e Deus age com bondade. Às vezes nós somos cruéis no nosso coração. Eu vejo que essa parábola, ela casa muito bem com Provérbios 11:17, que diz que o homem bondoso, ele está fazendo bem para si. Mas aquele que é perverso, ele só atrai o mal para si. Meus amados, deveria sim se agradar e se alegrar. Olha que bom, olha que chefe bom, hein? Pagou para os caras que eles não mereciam. Quem sabe realmente eles precisavam, tem família, tem filhos. Quem sabe estão numa situação difícil na vida. Que bom, mas o coração não era mau, o coração não era bom. Aqueles homens, no seu coração não tinha bondade. E eu entendo, irmãos, e nós aprendemos que cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Eu digo maldade, às vezes a pessoa ela só dá maldade porque o coração é mau. Há pessoas que tecem comentários a respeito de outros, porque o seu coração maldoso tece aquele comentário porque é maldoso. Há pessoas que só fluem coisas preciosas, porque estão próximo de Deus, estão junto a Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus, e aí se relaciona mais com Deus. Com quem mais eu passo tempo, eu vou me tornando parecido com aquela pessoa. Se eu gastar mais tempo com Deus, a sua palavra, a minha tendência é ficar mais parecido e mais próximo de Deus. Meus amados, mas que o Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo nos afaste do mal. Que Ele afaste de alguns tipos de pessoas que têm, parece, o dom de azedar e de estragar. A Bíblia vai falar sobre esses homens, e eles eram maus, mas o dono da vinha, representando Deus, precioso e bom. Então eu digo assim, cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Quem tem ódio no coração, dá ódio, semeia ódio. Quem tem contenda no seu coração, começa e consegue manifestar contenda e inimizade. Quem é avarento, só pensa em si, nunca pensa nos outros. Quem é generoso, porque pensa nos outros. O generoso, ele nunca está pensando nele. Mas aquela pessoa que é generosa, com certeza agrada ao coração do Pai, agrada o coração de Deus. Aquele que não é gentil, na realidade ele prejudica somente a si. Ele só olha para si e só prejudica a si. Pastora Luciana, ela ministrou aqui, no domingo, acho que foi o retrasado, e ela falou a história do cachorrinho e da casa dos 1000 espelhos. A casa tinha 1000 espelhos. Chegou o cachorrinho ali e ele sorriu com alegre, com um sorriso. Ele sorriu e latiu. E de repente eram 1000 cachorrinhos sorrindo para ele. E ele sai dali feliz, contente, da casa dos 1000 espelhos. Por quê? Porque encontrou muita gente sorrindo para ele. Mas o contrário entrou. O cachorrinho, disse a pastora Luciana, entrou um outro cachorro rabugento, brabo, irritado, incomodado, e chegou lá e fez uma cara feia, e aí saiu correndo daquela casa, dizendo, olha, todo mundo é ruim, todo mundo é mau, que lugar horrível. Diferente o ambiente para um, diferente o ambiente para outro. Meus amados, a Bíblia diz que aquela pessoa que ela é boa, ela atrai bênção para a sua vida. A pessoa que ela tem um coração mau, atrai o mal para si. E às vezes a gente tem o dom de reclamar das situações que a gente vive, quando na realidade a gente está sendo ruim, mal para a gente mesmo. Eu sou ruim, não é para os outros. Quando eu pratico alguma coisa má, eu não estou sendo ruim para os outros. Quando você está praticando uma coisa má, não é para os outros, mas é para si mesmo. Nós estamos produzindo, atirando o nosso pé, dando um tiro na gente mesmo.
Na realidade, nós estamos nos matando, estamos nos destruindo. A Bíblia menciona, meus amados, que um rei, ele resolveu prestar conta de todos que lhe deviam. E chamou chamou um empresário do seu país e disse: olha, vamos acertar as contas agora. E ele não tinha dinheiro para acertar as contas. E ele disse: então faz o seguinte, tu não tem dinheiro para pagar? Não, não tem. Soldados, vem cá, prenda esse homem. Aliás, vende ele, vende a esposa, vende os filhos, vende as filhas, vende tudo que ele tem para pagar a conta. Porque antigamente era assim, você não tem como pagar? Vende os filhos. A história lá no livro de Reis vai falar de uma mulher que estava endividada e ela foi procurar o profeta porque ela tinha uma dívida muito grande e queria levar os filhos dela, ela era uma viúva, queria levar os filhos dela para pagar a dívida. E a Bíblia menciona então, o rei diz o seguinte: vende ele, vende a esposa, vende os filhos para poder pagar a conta. E a Bíblia diz que esse homem, ele cai de joelho diante do rei e diz: olha, por misericórdia, eu vou pagar tudo, eu vou pagar tudo, mas não vende minha mulher, não vende meus filhos, não vende, por favor. Aí diz que o rei diz: não, tá bom então, vai em paz. Porém esse homem saiu, em vez de sair feliz, alegre, contente, agradecido e grato, foi perdoado. A Bíblia diz que eram milhões que ele devia, milhões. A Bíblia diz que ele encontrou uma pessoa que lhe devia R$100. Estou exemplificando valores aqui, para a gente poder entender a parábola. A Bíblia diz que ele encontrou quem deveria 100. Ah, cara, eu quero meu 100. Não, eu não tenho como pagar. A Bíblia diz que então chamou a polícia, mandou prender o cara e mandou bater bastante no cara, até que pagasse. A Bíblia diz que os súditos dele observaram aquilo e foram contar para o rei. Diz: ô rei, tu perdoou o cara de milhões. E ele encontrou um que devia R$100 para ele, bateu no cara e mandou o cara ficar preso. O rei mandou chamar o cara. A Bíblia diz, meus amados, que veio sobre ele um castigo, de maneira tão severa, de uma maneira tão grande, que ele foi açoitado. A Bíblia diz que ele foi batido. Diz assim o texto, né? E indignado o seu senhor o entregou a atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, olha só o que diz a revelação das Sagradas Escrituras: assim vos fará também o meu Pai Celestial, assim fará Deus, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eu não perdoo, eu não recebo perdão. Mas eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu ministro com outras pessoas, mas se você não perdoa, queridão, a Bíblia diz o seguinte, que Deus entrega para atormentadores. Que são esses atormentadores? Ah, é o meu cunhado, é meu tio. Não, é no mundo espiritual, espíritos malignos, que têm autorização e legalidade para atormentar uma vida da pessoa, quando a gente não perdoa. Aliás, a gente sempre diz o seguinte, que rancor é comida de demônios. Sabe aquelas ração que dá para o cachorro lá para se alimentar, para o gatinho? É alimento para os demônios comer quando eu tenho rancor no meu coração, quando eu nego de perdoar, quando eu quero viver com mágoa no meu coração. Aí a pessoa é atormentada por enfermidades, por doenças que são físicas, mas é tão interessante que às vezes faz exames químicos, nada aparece. Faz exames de diagnóstico por imagem, nada aparece. E aí diz: pastor, eu não sei o que está acontecendo, ora por mim. Eu digo assim: tá bom, a gente faz oração. Aí depois é o seguinte: a oração do pastor não funciona. E nem vai funcionar. Nem do bispo, nem do papa, de ninguém vai funcionar. Porque é um problema seu com alguém. É um problema seu com alguém. E se você tem isso no coração, não adianta a oração. Não é com jejum que você vai resolver. Mas, pastor, não tem que a gente tem que jejuar para os demônios saírem? Bom, nem todos. Depende da legalidade. Se Deus autorizou, e se Deus permitiu a atormentadores vir, não adianta. Pode fazer oração. Pode dizer: pastor, eu quero ficar 7 dias sem comer, sem beber, ficar trancado dentro da igreja, para ver se as coisas... Não adianta. É uma atitude sua, de perdoar e liberar o perdão. E aqui Jesus vai contar essa história,
Quando Pedro diz o seguinte: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus, não, até 70 vezes 7. 490? Não. Jesus está usando uma linguagem, dizer o seguinte, é de maneira infinita. Quando nós, amados, com o coração mau, não sabemos administrar as nossas emoções e sentimentos, nós prejudicamos a nós mesmos. Pior, prejudicamos a nossa família, prejudicamos quem ama a gente, prejudicamos quem gosta da gente, prejudicamos quem se importa com a gente. Nós levamos outros a sofrer, porque o nosso coração, ele não está aberto para perdoar. Tem coisas que é muito fácil resolver o teu problema de saúde. Chama-se perdão. Até combina a palavra perdão e perda, não é? É uma perda grande, né? Há um baita no perdão. Uma perda, eu estou perdendo. Seja econômico, financeiro, material, emocional, sentimental, que dói muito mais. Porque dinheiro você consegue depois. Trabalhando, dando duro na vida, você consegue resgatar. Só, meus amados, que quando é uma dívida emocional, você tem com alguém, não adianta. Você pode fazer viagem lá no outro lado do mundo e descobre que lá tem alguém que é poderoso, que ora e as coisas fazem. Não adianta. Quando é alguma coisa que é acima daquela autoridade espiritual, está a autoridade maior que a autoridade de Deus. Aí nós estragamos a nossa vida, arruinamos o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos. Por causa disso. Temos uma legalidade autorizada por Deus, para que sejamos infringidos, destruídos, por causa da falta do perdão. Aí observe o seguinte: mas Deus é amor, Deus é love. Aí Deus me perdoa, eu não vou ir para o inferno. Bom, isso é o que você pensa, não é o que Deus diz. As Escrituras, a palavra de Deus, diz o seguinte, que Deus não perdoa. Se Deus não perdoa, mesmo sendo uma pessoa aparentemente boa para mim, aí então da parte de Deus, eu não tenho perdão, porque eu não perdoei. Aí uma hora você vai fritar no inferno, e aí você, Deus, mas por que Deus? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca atirei de pedra de funda nos passarinhos, e por que eu estou aqui? Mas é porque, filho, tu não perdoou lá o fulano. Tá, mas você é tão sério? Irmãos, aquele, meus amados, que faz o bem, que tem um bom coração, faz bem para si. Aquele que libera, aquele que perdoa, na realidade ele está recebendo para a sua vida o perdão. Só que são detalhes que ninguém ensina, que essas pessoas não ensinam, e na vida a gente vai levando, deixa isso aqui, deixa. Eu não vou trocar o óleo do carro, deixa assim. Aí o carro já está rodando 5 mil, 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, 20 mil, 30 mil quilômetros, né? Chegou 40 mil quilômetros, nem óleo não tem mais. E aí daqui a pouco o carro para. Diz, acho que faltou óleo, vai lá no posto e não pega mais. Aí vai gastar um horror, vai ter que fazer um motor todo novo. Não deu bola. Só que eu não estou falando de motor, estou falando da tua salvação. Eu estou falando da vida eterna. Eu estou falando de coisa séria, para a eternidade. E estou falando para viver bem aqui. Muitas vezes somos atormentados por verdugos. Nós somos atormentados, meus amados, por causa disso. O rei fez o bem para aquele homem. O servo não. Ele fez o mal para si mesmo. O rei produziu o bem para ele mesmo. Enquanto que aquele homem fez o mal para si. Só produziu o mal para si. Aí a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi, de onde Deus tirou? Deus tirou ele de uma casa simples, de uma família simples, de uma tribo que não era tão poderosa. Mas Deus escolheu Davi e colocou ele no trono para ser rei sobre Israel. E Davi teve algumas ofensas da sua vida que deixaram o seu coração triste. Um deles foi quando o seu próprio filho Absalão se levanta contra o seu pai e começa a perseguir o pai. E quer matar o pai. E usurpa, pega o trono do pai e monta um exército para si e com o seu exército começa a perseguir para matar o seu pai. O que Davi faz? Ele pega a sua família, seus filhos, Davi pega os seus homens, seus soldados,
E a Bíblia diz que ele foge. Quando ele está passando, a Bíblia diz por uma localidade chamada Baurim, a Bíblia diz que um das famílias, um dos parentes do rei Saul que faleceu, o rei anterior, o nome dele era Simei. A Bíblia diz que saiu da cidade proferindo maldição para Davi, contra Davi. Não só jogou maldições, mas também a Bíblia diz que ele começou a lançar pedra. E ele dizia: saia daqui, saia daqui. E chamava ele de duas coisas: assassino, pior, bandido. E ainda dizia o seguinte: ó, o Senhor Deus retribuiu a você o sangue derramado na família de Saul, cujo lugar você reinou. O Senhor entregou agora o reino na mão do teu filho Absalão, e você está arruinado porque você é um assassino. Um dos soldados de Davi disse: ô rei, só um pouquinho aqui que nós vamos pegar esse cara agora. Pegar a espada e vamos cortar a cabeça dele. Davi: não faça isso. Não faça isso. Cada um dá o que tem. Aquele soldado, coração mau. Davi chega e diz assim: o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? O que eu tenho com vocês? Não faça isso. Se Deus está permitindo ele fazer, deixa Deus agir. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, quem sou eu? Pode ser que Deus tenha misericórdia e compaixão da minha vida, mas não vai fazer isso não. Davi podia ter matado, mas Davi não faz. Davi reconhece que ele estava errado, porque pecou, e ele se humilha, ele foge, ele vai embora. Porém, passa-se mais um pouco tempo, o filho de Davi que estava perseguindo Davi para matá-lo, de repente esse filho morre na guerra. Agora Davi então retorna como rei de Israel, e ele está retornando para Jerusalém, retornando para o palácio. Quando ele está retornando, esse homem que jogou pedras e amaldiçoou, ele procura Davi e diz: olha, por favor, misericórdia, perdoa a minha ignorância, perdoa a minha insensatez, te peço perdão, rei. Aí alguém diz: vamos matar o cara agora, vamos matar. Diz: calma, é dia de alegria, é dia de alegria porque nós estamos salvos, estamos bem, estamos retornando, hoje é dia de perdão, é dia de festa. Davi perdoou aquela pessoa. De repente, se a pessoa tem sangue quente, vamos acabar agora, vamos terminar com a festa dele. Mas Davi perdoou. Eu digo, entre estas e outras coisas, que faz Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi poderia ter matado Saul, que queria matá-lo, ele não mata, duas vezes. Deus poupou a vida de Saul. Davi poupou a vida de Saul, que queria persegui-lo e matá-lo. Faz de Davi as características de um homem bom, de um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, que é misericordioso em perdoar. Meus amados, que Deus nos ajude. Eu comentei no primeiro culto, a vizinhança aqui da frente começou a nos perseguir, e nós estamos num projeto de oração, jejuando 7 dias por semana, orando. O nosso propósito é 24 horas de oração por dia. Temos, acho que uns 140 irmãos envolvidos, os seus nomes, entre jejum e oração. Quem quiser fazer parte disso, cada 30 minutos por dia, alguém escolhe um horário, no balcão de informação, pode colocar o seu nome ali para orar por isso. Dia 18 nós temos uma audiência, certo? Por causa do vizinho. A igreja se dá super bem com todos os vizinhos. Jogaram pedras, não acertaram aqui, mas acabaram acertando o telhado da vizinha. A vizinha fez um BO contra eles, não foi nós, nunca chamamos polícia. O que nós vamos fazer? Vamos orar. A Bíblia diz: orem pelo que vos persegue. É a nossa atitude. Jogaram pedras, infelizmente acertaram irmãos aqui na igreja, mas nós vamos fazer, irmãos, nós vamos dar o que nós temos. Como igreja, vamos mostrar o amor de Cristo Jesus. Obviamente que temos que comparecer com um advogado e tudo mais, mas como igreja vamos mostrar que não somos nós que vamos estar nos invocando e chamando polícia. Cada um dá aquilo que tem, ok? Então estamos nessa batalha, certo? E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 16, ok? Quando tentaram dizer para Davi, dizer: olha, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor, permite que eu corte a cabeça dele? Mas o rei disse: que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então,
disse Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho de sangue, meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe ele em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer. Aí eu lembro também quando os discípulos foram entrar numa das aldeias dos samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque a Bíblia diz que o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Aí os perguntam para Jesus: Senhor, tu quer que nós mandamos descer fogo do céu? E aí Jesus vai olhar: vocês não sabem que espírito vocês são. Eu não vim trazer condenação, eu vim trazer paz. E é o que Jesus tem, e é o que cada um precisa, é o que nós necessitamos. Quantas pessoas não têm paz no seu coração, não têm paz na sua alma, porque o seu coração vive em tribulação. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que ela esteja guardando o nosso coração. Davi, ele perdoa Simei, Davi perdoa ao seu filho, Davi vive a perdoar os seus inimigos, ok? E vamos lembrar também Mateus capítulo 10, verso 41, diz o seguinte: quem recebe profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E olha só, qualquer que tiver dado, só que, mesmo que seja só um copo de água fria, a um desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, apenas por ter dado um copo de água, já recebe galardão. Meus amados, observe que o que a gente faz recebe, vem galardão. Quando zombaram de Eliseu, estavam zombando de Eliseu, ridicularizando Eliseu porque ele era careca, a Bíblia diz que Eliseu então lança algo e recebe, saem ursas do meio do bosque e devora aqueles rapazes que estavam zombando. Cada um dá o que tem. Tem gente que só sabe zombar. E eu aprendo, meus amados, e nós aprendemos que gentileza vai gerar gentileza, ódio vai gerar e vai produzir mais ódio ainda, amor vai produzir amor e generosidade, vingança só vai produzir sangue e mais vingança, dor gera dor, desprezo gera desprezo. É aquela confusão entre, às vezes, marido e mulher, um briga daqui, outro briga daqui, um xinga de cá, outro xinga de lá, e aí ninguém mais se entende, porque cada um está dando o que tem. A Bíblia diz que seja a vossa palavra temperada com sal. Não devo dizer aquilo que vem na minha mente, que vem no meu coração, eu já saio ofendendo, machucando, ferindo. Meus amados, todos nós estamos investindo, estamos diante de um espelho. Você quer viver bem? Viva, para fazer, para produzir, para gerar bem, e não para maquinar o que é ruim, não para ficar pensando pecado, produzindo pecado. Todo pensamento vai produzir uma atitude. Então vigiamos, cuidamos do que pensamos, do que falamos. Quer ser amado? Tem carência? Ame, produza, gere. Quer que as pessoas te abracem? Abraça. Quer que as pessoas te dê carinho? Dê carinho. Meus amados, a nossa vida, ela é um caminhar numa pista de mão dupla. A gente recebe o que a gente dá. É que a gente fica esperando que as pessoas deem. E aí não vem. Ah, porque ninguém gosta de mim. Não. Você não gosta das pessoas. Ou você não sabe externar o seu sentimento, teu carinho, teu amor. Aprenda. Aprenda a produzir. Aprenda a gerar. Nós, meus amados, somos produtos daquilo que nós produzimos. Daquilo que falamos. Daquilo que pensamos. Daquilo que a gente produz. A Bíblia diz o seguinte: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu vou amar também. É mandamento. Ah, mas é natural. Não, irmãos, no coração do homem não é natural amar. E amar não é sentimento. Eu não estou falando do amor a qual leva um homem a amar uma mulher amar um homem, e os dois casarem-se. Eu estou falando do amar, que é o amor que a Bíblia menciona, um amor maior, superior, que no grego é utilizada a palavra ágape, um amor genuíno, um amor que dá sem esperar receber, sem esperar algo retornando para a sua alma, para a sua vida e para o seu coração. Nós precisamos aprender, amar é atitude, amar é muito mais do que emoção, sentimento, é atitude, é realização, é efetuar, é tirar a mão do bolso, é abrir a minha geladeira e repartir.
É pegar da minha despensa e trazer, falar nisso, aproveitando o gancho, campanha do quilo nós temos na igreja, trago, sempre abençoe a vida de quem está desempregado, passando por uma situação, um momento difícil, traga, abençoe os irmãos. Pastor, o que eu posso? Traz o que quiser, de tempo em tempo a gente passa uma listinha com os mantimentos necessários. Ok? Então quer ser amado, ame. Quer respeito? Respeita. Levítico 19:18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo vai repetir e falar isso sobre os 2 principais mandamentos. Na realidade são 10 mandamentos, né? 10. São 10? São 10. Mas se resume em 2. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. O segundo mandamento é amará o teu próximo. Por quê? Se eu amar o próximo, eu não vou levantar calúnia contra ele. Eu não vou levantar injúria contra ele. Eu não vou levantar falso testemunho. Eu não vou adulterar. Eu não vou estar dando em cima de outras mulheres. Eu não vou de maneira nenhuma, porque eu amo. Se eu amo a minha esposa, eu não vou jamais traí-la. Eu jamais vou fornicar, porque eu amo. Se resume tudo. Não furtará. Se eu amo, eu não vou furtar. Meus amados, se resume toda a lei em 2 mandamentos apenas. Se eu fizer esses 2, eu cumpro todos. Ok? Então, o que é melhor para os outros, também vai ser melhor. E ser bom é atitude. Como eu disse, não é uma questão de temperamento. Ah, pastor, mas eu sou sanguíneo. Eu sou colérico. Não. A Bíblia diz que seja a vossa palavra temperada. Mas pastor, é que eu sou franco. Eu sou sincero com as pessoas. Olha, eu digo uma coisa, muitas vezes não é questão de ser franco e nem sincero, mas é questão de falta de educação que não se tem com as pessoas. Enquanto que a Bíblia diz que a minha palavra ela tem que ser temperada. Mas é questão de ser mal educado com as pessoas. Ah, mas o que eu tenho para dizer, eu digo. Não, refreia a sua língua. Cuidado que você vai falar. Pode gerar uma tempestade, pode formar uma guerra. Posso ofender, magoar, machucar, ferir, destruir alguém por causa de palavras. Às vezes palavra dói mais do que uma surra no corpo. A surra no corpo passou, não sente mais. Eu recebi do meu falecido pai, eu recebi sentada, graças a Deus. Hoje eu estou melhorzinho. Meu pai me corrigiu. Doeu. Não dói mais. Não dói. A surra que eu tomei, não dói. Eu brigava muito com meu irmão brigava comigo, mas meia hora depois que a gente brigava, a gente já estava abraçado lá brincando. Aí o pai botava a gente de castigo. Tu num canto, eu no outro. Meu irmão num canto, eu no outro. Daqui a pouco eu num canto, no outro. 10 minutos eu brincando com as bolitas, jogava para ele, jogava para mim, nós estava tudo numa boa. Aí nós apanhamos do pai, né? Igual por igual. A surra que eu apanhei no meu corpo não dói mais. Só que às vezes uma palavra que você recebe, você não esquece para o resto da vida. Machuca, dói, dilacera, destrói com a tua vida. Há pessoas que elas não conseguem dormir direito por causa de palavras que machuca e dói. Então você não pode, por causa do sou sincero, dizer o que você quer. Você pode estar machucando. Você pode estar ferindo. Uma pessoa que amanhã você vai precisar de mais. Demais. Então, querido, cuidado. Vigie as palavras. Okay? Se importe com o sentimento das pessoas. Se importe com as emoções das pessoas. A Bíblia diz o seguinte: se você quer viver dias bons, amém? Quem não quer viver dias bons, né? Amém? Você quer ter uma semana abençoada? Amém? Você quer ter um ano abençoado? Amém? Você quer viver dias bons? Amém? Dias felizes? Amém? Queremos? O que a Bíblia diz? 1 Pedro 3,10. Como viver dia bom? Diz pois quem quer amar a vida e viver dias bons, refreia a sua língua. Refreia a sua língua do mal e dos lábios não falem engano. Minha língua, minha boca, meus lábios. O coração mau, irmãos, ele atira contra si. O coração bom produz somente bem para si. Amanhã eu completo meus 54 aninhos de vida. Digo 90% para chegar
a idade, né? 90% chega a idade de poder estacionar o carro, né? Eu não vou fazer isso não. Eu tenho um tio muito amado, ele disse o seguinte: eu não tenho coragem de botar, ele já tem minha idade, 70 anos, eu não tenho coragem de botar na vaga de idoso, porque olha a placa como é que é, uma pessoa assim com a bengala, né? Acabadinho da vida, só porque eu tenho 70 anos, eu estou com vigor. Eu aprendo muito com esse tio. Gente, eu digo assim, eu louvo a Deus, tenho sido a pessoa amada. A gente procura colocar princípios da nossa vida para construir melhor. Nós somos reflexos e nós vivemos tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente planta. Muitos vivem totalmente ao contrário daquilo que é ensinamento do Deus eterno. Tem gente que parece que na vida tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é problema, mas só vive semeando, só vive plantando, só vive produzindo contra si. Fez mal para alguém? Espera, queridão, eis que te digo no nome do Senhor, virá, chegará, retornará. Medida recalcada, sacudida, transbordante, virá. Então, sejamos sábios, vivamos em paz, que Deus use cada um de vocês é um missionário na mão de Deus, cada um de vocês são semeadores, cada um de vocês são obreiros da casa do Senhor. Pastor, não sou obreiro na igreja, primeira vez que eu estou chegando, mas já está recebendo uma semente no teu coração, para ser instrumento na mão do Senhor. Compartilha aquilo que você recebe, multiplica. Quinta-feira nós temos reunião no Aprisco, bênção de Deus, vai rolar coisa boa lá em nome de Jesus, amém? Quantos estão no Aprisco aqui? Deixa eu ver, levanta sua mão super abençoada aí, baixa a mão abençoada agora. Quem ainda não está no Aprisco aí, levanta a mãozinha, deixa eu conhecer. Quem não está participando de nenhum Aprisco aí, levanta, mais alto, mais alto, mais alto. Hoje a gente, o Jefferson e a Daniela. Não é o Jefferson, não, é a Luz, casal aí. Quem mais? Lá, aqui, mais duas pessoas não estão em aprisco. Quem mais aqui? Deixa eu ver esse lado aqui. Aqui, tem um ali que não está no aprisco, gente. Quem nesse lado aqui não está em aprisco? Aqui, o casal aqui, eu já vou pegar vocês aqui, vou levar vocês para minha casa. Eu amo demais esse casal, irmãos. Tive a alegria e a honra de fazer o casamento deles, né? Gabriel e a esposa, que alegria. E a Bárbara, né? Gente amada, vamos participar de um aprisco. É lugar de comunhão, é uma reunião menor, né? A gente reúne aqui na igreja, todos os apriscos do domingo vêm para cá, todos os líderes trazem os seus apriscos para cá, e aquela celebração, né? Extraordinário. Primeiro culto, meu Deus do céu, era povo, irmãos, que ultrapassava as colunas e quase tudo que era cadeira cheia. Eu digo, realmente, Deus está nos levando para o templo novo, porque não cabe mais aqui, amém? Não tem condição, não tem condição. E se precisar de mais, a gente faz um terceiro culto, e quando for para lá, gente, assim já vamos lotar aquele templo lá, amém? O lugar é grande, Passos ontem, nós estávamos fazendo um mutirão, mexida lá, mas o tempo, né, não ajudou, e agora, a partir de agora, vamos começar a trabalhar uma campanha financeira para nós trocar o telhado todo, amém? E começar a trabalhar o projeto da nova igreja. Bênção de Deus, querido, bênção de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia vai falar por que às vezes a gente vive só tempo ruim, só tempestade ruim na nossa vida. Ou quando a gente só vive a reclamar, está difícil, está ruim, está complicado. A Bíblia afirma o nome disso. A Bíblia diz o seguinte, o nome disso é consequência. A Bíblia chama o nome disso de semeadura. Gálatas 6,7 diz o seguinte, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Noutra versão diz assim, Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso colherá. E eu não estou falando depois da vida eterna, falando aqui. E Jesus diz o seguinte, olha, qualquer que tenha deixado casa, pais, mães, bens, por amor de mim e do Evangelho, receberá nesta vida 100 vezes mais. Lógico que com perseguição, a Bíblia diz ali, né? Mas já recebe aqui, meus amados. Além da vida eterna que temos, mas já temos a vida aqui. Agraciado, abençoado por Deus. A criticar uma pessoa, outra, não conhece o que a pessoa semeou lá atrás, o que ela plantou lá atrás. Provérbios 26, 27
diz o seguinte: quem cava uma cova, quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que estava empurrando. A Bíblia fala também no livro de Esther, a história do livro de Esther, o enredo do livro de Esther é muito lindo. Você pode ler assim, eu acho que em 20 minutos você lê um dos livros da Bíblia, mas uma história tão linda, que é o livro de Esther. Esther vai falar que ela se torna rainha, e ela tem um tio, um primo, que a ajuda no momento que tem um planejamento para matar o rei. Mas ele escuta aquilo, ele ouve aquilo, ele vai informar o governo. Diz: olha, estão preparando uma emboscada para matar o rei. Próprios soldados do rei, talvez os guarda-costas do rei, se prepararam para matar o rei. E o tio dela, da rainha, foi lá e avisou, mandou avisar o rei: olha, estão preparando uma emboscada para matar o rei. Cuidado. O rei manda investigar e percebe realmente 2 soldados estavam preparando matar o rei. Aí o rei então manda eliminar com esses elementos. Porém, passa-se o tempo, e o rei, um dia não consegue dormir. E aí, como ele está sem sono, ele diz: olha, tragam os livros das histórias de crônicas do nosso país, eu quero ouvir. E aí, de repente, estão contando, e aí está mostrando um relato policial daqueles 2 que estavam tentando matar o rei. E a Bíblia menciona que o rei pergunta: tá, e o que se fez por esse homem chamado Mordecai? O que se fez para recompensar ele? Deram para ele ouro, prata, recompensa? Deram algum título de honra para ele? Disse: não, rei, não consta aqui nada. Disse: olha, nós temos que honrar esse cara. Aí, de repente, quando o rei está falando isso, nisto entra um homem chamado Amã. Quem era Amã? Amã era um homem que tinha ódio desse que foi herói para o rei. A Bíblia diz que Amã queria matar ele. Inclusive, ele estava entrando ali para falar para o rei daquele homem que salvou a vida do rei. E ele, inclusive, preparou na sua casa uma forca para enforcar aquele homem. E ele queria pedir para o rei: rei, me deixa matar esse cara, vai ser uma alegria. Ele não se adapta aos nossos costumes, quando eu passo ele não se prostra diante de mim, e judeu não se prostra diante de ninguém, porque ele aprendeu a adorar somente ao Senhor. E aí, quando ele vem, o rei faz uma pergunta para ele: escuta, Amã, vem cá, tu que é um homem muito importante no meu reino, o que se faz ao homem que o rei quer honrar? E ele ficou pensando: bom, quem será? Só pode ser eu sou esse cara, o rei quer me honrar. Então, o que eu gostaria? Bom, rei, é o seguinte, que pegue o teu cavalo, Porsche, né, o portado do rei, pega o teu cavalo, coloca em cima dele, coloca a coroa do rei, coloca a roupa do rei, e que de grande importância vai segurando o cavalo, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E ande por toda a cidade dizendo o seguinte: assim se faça para o homem a quem Deus quer honrar. Aí o rei disse para Amã, o malvado, que queria matar o cara que salvou o rei. Aí o rei disse: olha, pega, e tu vai fazer isso então para Mordecai. Na hora, irmãos, o cara empalideceu, o cara ficou apavorado. Diria: agora, que vergonha, o cara que eu quero matar, o rei quer honrar, e o rei é que manda. Ele teve que ir, irmãos, assim, ó, cabisbaixo, com raiva, se mordendo por dentro, e ele teve que obedecer ao rei. Quando ele chega em casa e ele conta para a família o que aconteceu, a família disse: olha, tu pode até morrer, então fica calado. Aí nisso a rainha chamou o rei para participar de um jantar lá no palácio, e convida também o malvado. E o malvado fica feliz e chega em casa: olha, nem sabe quem convidou para participar de uma janta. A rainha: só eu e o rei. E ele fica feliz, e ele tinha feito uma forca para matar o Mordecai. Aí a Bíblia diz que quando ele vai lá na janta, a rainha diz o seguinte: rei, eu estou te chamando aqui, e chamando Amã também, porque é o seguinte: o meu povo está sendo perseguido, e alguém quer matar todo o meu povo, todos os meus parentes e também a mim. E o rei pergunta: quem que é esse malvado? Quem que é esse cara? Aí ela disse: olha, é Amã, esse homem aqui. A Bíblia diz, irmãos, que o rei
nem sabe o que vai fazer, nem o que dizer. O rei dá uma caminhada, sai, vai tomar um ar na rua, e ela está sentada no divã, ali naquela poltrona, e de repente, Amã, o malvado, o ruim, ele vai lá pedir para a rainha, implorar perdão, mas nisso ele dá uma tropeçada, ele cai em cima da esposa do rei, em cima da rainha. Quando o rei olha aquilo ali, diz, mas eu não acredito, além de querer minha mulher, matar minha mulher, quer violentar minha mulher na minha frente, mata esse cara. Aí alguém disse, olha rei, ele fez uma força, o cara que salvou a tua vida, diz ele, então enforca ele lá. Aquele que tem mal no seu coração, recebe para si. O livro de Esther, irmãos, vai nos mostrar e realizar isso. Salmo 7, versículo 15 e 16, diz que quem cava um buraco, como uma armadilha, cai nesse buraco que ele mesmo cavou. Eclesiastes 10:8 também diz que quem cava uma cilada, cairá nela, e quem derrubar o muro, a cobra lhe morderá. A Bíblia também diz, Salmo 9:15, os povos caíram na cova, que com astúcia abriram. Os laços que ocultaram seus pés se prenderam. Salmo 10:2 diz, com arrogância os ímpios perseguem os indefesos, e que fiquem amarrados nas suas próprias armadilhas. Ao ferir os outros, acaba sendo ferido e machucado. E para nós encerrar essa parte, meus amados, Gálatas 6:10 diz, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E eu entendo e compreendo que nós temos uma missão. Você nasceu com uma missão. Cada um de nós nascemos com uma missão sobre a face da terra. E a nossa missão é cumprir e atender o propósito de Deus. E o propósito de Deus é o ID. E como igreja aqui em São Leopoldo, nós organizamos a igreja para cumprirmos o ID, os nossos apriscos, o discipulado, o crescendo na fé, e todas as ferramentas que nós temos, meus amados, visando o andamento e o crescimento. E nós devemos amar e desejar, sim, a presença de Deus, como um homem chamado Obed-Edom. Na sua vida era tudo normal, era tudo sem sabor e sem cor a sua vida. A Bíblia diz que na sua casa Obed-Edom recebeu a arca de Deus. Ele amou tanto a presença de Deus dentro da sua casa, do seu lar. Aí a Bíblia diz que tudo o que ele tinha prosperou. Tudo o que ele fez prosperou. Tudo mudou quando a arca entrou dentro da sua casa. Deu uma guinada gigantesca, uma mudança extraordinária, porque ele recebeu a arca dentro da sua casa. Eu digo que é uma benção. Eu agora faz 2 meses e meio, eu e a pastora Luciana decidimos abrir a nossa casa também para um aprisco. Gente, que alegria é, que gozo é abrir a nossa casa, abrir o nosso lar, para que a presença de Deus entre ali. Nossa casa não é apenas moradia, mas ele é uma extensão do reino para alcançar tantas e tantas outras vidas. Eu digo uma bênção, um discipulado, crescendo na fé, ministrando vidas, casas de paz, as duplas de semeadores, uma missão, um propósito, para cumprirmos o ID do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Obed-Edom amou tanto, e ele, por amar tanto ali, a Bíblia diz que Davi mandou trazer da arca de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, e levou para Jerusalém. E a Bíblia diz que Obed-Edom foi junto, porque ele queria estar perto da presença de Deus. A Bíblia diz que ele se torna a guarda dali do templo. Depois diz que ele se torna o protetor, o guarda da arca. Depois a Bíblia diz que ele avança, e a Bíblia vai mencionar que ele agora se torna um dos músicos na casa do Senhor. Mas um músico que se aperfeiçoou, se qualificou mais, e a Bíblia diz que agora ele é o regente de vários músicos. Depois a Bíblia vai falar no livro de Crônicas que os filhos e a descendência de Obed-Edom se tornaram ministros de Deus, pessoas grandemente importantes no reino, mas ele amava a presença de Deus, porque o seu coração estava em Deus. Mesmo que sejamos edificados no Senhor, amém? Quem abre a sua casa para a presença de Deus, abre, meus amados, para sermos edificados, para que outros sejam edificados. Quem coloca a oferta no altar, abençoa outros. Eu digo, hoje nós temos aqui uma igreja, tem ar-condicionado, tudo mais, mas alguém contribuiu.
Nós temos uma igreja construída, alguém contribuiu para erguer essa igreja. Agora nós temos um outro desafio. Disse o Giva, estamos fazendo parte de uma geração de uma mudança de história. Quando estamos agora contribuindo para o novo prédio, investindo no reino, para a vida de tantas outras pessoas que virão. E para encerrar, a Bíblia diz o seguinte: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. João 12, 24. Em verdade, verdade vos digo e vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece só. Ou seja, viveu só para ele. Mas se ele morrer para si, para viver para o seu propósito, então vai produzir muito fruto. E aí agora eu coloco essa mensagem na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Provérbios 11, 17, o homem bondoso faz bem. Jesus, irmãos, ele veio não para fundar uma religião, ele veio para transformar a tua vida, ele veio para transformar o teu lar, ele veio para transformar o teu coração, ele veio para mudar você para melhor. Andar com Jesus é só melhora. Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Não está na Bíblia, mas é um ditado muito certo, é uma expressão muito certa. Anda com Jesus, seja imitador de Jesus, e a tua vida vai ser uma bênção. Amém? E Jesus não veio viver para ele, ele veio viver e doar a sua vida por nós, entregando a sua vida por pecadores, por pessoas que não mereciam. Jesus, meus amados, é esse homem de Provérbios 11, 17, o homem bondoso, que faz bem a si por estar vivendo para os outros. Que venhamos entender, amados, que esse chamado, ele é um chamado que Deus nos dá. Agora nós sim, somos a segunda parte de Provérbios 11, 17, o homem cruel. Porque todos nós vivemos uma vida cruel. Todos nós precisamos entregar-nos a Cristo Jesus para ser esse homem transformado segundo a imagem do Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que formou Deus do pó da terra. E a Bíblia diz o seguinte: Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu essa imagem de Deus e essa semelhança. Porém, quando nós nos voltamos a Cristo, Ele nos perdoa e Ele nos torna então, irmãos, para sermos a imagem de Deus. A imagem de Deus restaurada na nossa vida. Jesus é esse homem bondoso. Jesus é esse homem maravilhoso, a qual nós devemos, meus amados, colocar a nossa vida nas mãos dele e pedir: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser igual a Ti. Porque nós éramos cruel, nós feríamos a nós mesmos, nós feríamos a nós, e assim acabávamos ferindo outros. Nós éramos esse homem cruel, a qual destruía a nossa família, o nosso lar, destruíamos a nossa vida, e semeávamos contra nós mesmos. Mas graças a Deus que esse bom homem, que a Bíblia menciona, é Jesus, e Ele nos encontrou. Como o homem chamado bom samaritano lá em Lucas, que a Bíblia diz que ele encontrou um homem que foi pego por ladrões e salteadores e deixou ele semi-morto. Passou por ali o sacerdote, nem deu bola. Passou ali um levita e nem deu atenção. Mas a Bíblia diz que passou o bom samaritano e ali encontrou aquele homem e cuidou dele. Quem nós somos na história? Uma vez eu preguei aqui sobre isto. Nós somos um homem caído. Às vezes não. Mas nós somos um homem que bateu e destruiu aquela pessoa, arruinou com a vida daquela pessoa. E Jesus é o contrário. Jesus, meus amados, veio para salvar o pecador. Lembra que Jesus, na cruz do Calvário, do lado de Jesus, estavam dois homens. Gente boa? Não, a Bíblia diz que eles eram malfeitores. Um à sua direita e à sua esquerda. Um só ridicularizava e outro dizia: nem sequer temes a Deus, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Mas ele nem o mal fez. E ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele confessou que sabia que Jesus é o Cristo prometido, que Ele é Deus, Ele é o Senhor, e que Ele tem um reino. E aí Jesus disse: olha, hoje eu te digo, tu estarás comigo no paraíso. Recebeu imediatamente perdão da parte de Deus. É o que Deus oferece, porque Deus é bom. E o que nós oferecemos? O que vamos oferecer? Que esteja você disposto, através da obra do Espírito Santo, a oferecer o teu melhor, para viver para Deus. Amém? Tenha certeza que se você tiver o teu coração mudado e transformado, você vai ser bênção na vida de outros. E você vai ser um bom testemunho de uma vida em Deus e uma vida para Deus. Que
Que o Espírito Santo venha trabalhar tua mente, teu coração, tua alma e todo o teu ser. Porque essa é a vontade de Deus. Transformar-nos. Amém? Até que sejamos semelhantes a Ele. Porque Deus nos fez para ser imagem e semelhança de Deus. Não para ser a imagem e semelhança de pessoas que vivem a desferir a tantos golpes e tristeza nos outros. Amém? Que nós venhamos alegrar o coração do Pai. Que venhamos alegrar o coração do nosso Deus. Amém? Ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor e vamos também estar consagrando o momento para nós participarmos da ceia do Senhor. Primeiro domingo é a nossa ceia, né? Nós lembrarmos o momento que Jesus sofreu e padeceu, mas decida hoje no seu coração, não apenas vir no culto, mas o culto é o ensinamento para a nossa vida para viver, amém? Você sai do culto, tem que continuar, amém? O culto tem que continuar, o culto não pode acabar. Como é que o culto continua? Eu pegando aquilo que Deus trouxe ao meu coração e colocando em prática amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a vida inteira, eu botando em prática. O culto não termina. Algumas pessoas, o culto terminou, pronto, já fiz a minha parte religiosa, já ouvi a palavra de Deus e está bom, agora pronto, já fiz a minha parte com Deus. Não, querido, não. O culto não terminou, amém? Diga comigo, o culto não terminou. Diga de novo, o culto não terminou. Diga para a pessoa que está aí pertinho de você, diga, o culto não terminou. Diz para ele assim, o culto não precisa terminar. Amém? Então nós vamos praticar o culto, amém? Sair daqui vivendo aquilo que Deus, que o Espírito Santo, através da sua palavra, traz à nossa vida. Quero que Deus use você. Desejo que Deus use você. Que você seja um instrumento poderoso em Deus e para Deus. Vamos orar?